Estou sendo ouvido? Obrigado, meus irmãos. Obrigado à casa, obrigado aos presentes, dos dois lados da vida, por mais essa oportunidade de, ao preparar alguma coisa para que possamos repartir aqui uma conversa, porque embora não haja um retrucamento direto através da verbalização oral, sei que cada vez que eu falo, como o meu mundo interno está conversando comigo, o mundo de vocês também está conversando com vocês e de alguma maneira estamos trocando com os que eu estou vendo e, como eu não tenho clarividência, com aqueles também que eu não estou vendo. A nossa inspiração hoje foi, segundo o proposto, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o subtítulo Pedis e obtereis. E às vezes eu comento ainda com os filhos maiores, né? Como comentava antes, quando eles eram menores, e comento comigo também, né? Nessa reflexão que fazemos, que quando se faz algum pedido a alguém, em princípio, devemos pensar que podemos ter duas respostas. Uma que o atenderá ou nos explicará, nos deixará entender o porquê que não estamos sendo atendidos, e outra que poderá ser uma negação, mais simpática ou menos simpática, de acordo com aquele que está se expressando e como nós nos expressamos a ele, é bom que seja entendido, será uma negação. Cabe a nós, então, ponderar o caminho pelo qual vamos pedir. E antes mesmo de ponderar o caminho pelo qual as palavras, a expressão, a forma de se colocar, o local próprio, não é? Devemos perguntar a nós próprios se o que estamos pedindo é uma coisa adequada a ser pedida, se temos algum direito sobre aquilo, não é? Não é que não possamos pedir, mas temos que ter essa avaliação, até pela forma como vamos colocar o pedido, né? Se temos, vamos dizer, além do direito, se a forma de nos dirigirmos àquela pessoa está como eu estou preparado para fazer, está em acordo com a melhor forma dela poder ouvir, mas de cara eu tenho que ir aberto para a aceitação da resposta que eu vou receber. Então, às vezes, quando na nossa imaturidade e orientação, às vezes, que não nos ajuda a amadurecer, desde os nossos primórdios aí da infância, no meu caso já vão-se muitos e muitos e muitos anos, a gente deve ter vamos dizer assim, a sensibilidade para que não veja esse título que está no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo 27, pedis e obterei, de forma final. Ou seja, se eu peço, eu vou receber. Até porque quando eu parto de um princípio desse entendimento, eu já me coloco, primeiro, desrespeitosamente em relação ao pedido que vou estar. Se não é pela forma, é pelo pensamento, né? É pelo que está em meu coração. Segundo, por entender, como bem foi lembrado e sempre o é na oração inicial, nos é lembrado que, e no Evangelho, que o Pai é bom e justo. Então, tudo que vem através dele é um ato de bondade, mesmo que no nosso momento ainda não sejamos capazes de vê-lo como um ato de bondade. Se formos olhar, por exemplo, em capítulos anteriores, bem-aventurados aflitos, e se olharmos na nossa própria vida para momentos de aflição, lá de trás, e olharmos depois em momentos seguintes, muitas das nossas aflições, que pareciam que eram horríveis e até inadequadas, podemos aceitá-las com mais facilidade pelo entendimento da vivência como justas e principalmente como extremamente próprias a momentos depois de entendimento,
e de maior felicidade. Então, se nós pegarmos isso, já não de cara vamos pensar de uma outra maneira quanto a esse pedis e obtereis. A outra questão que nos faz também, nos dá sensibilização, é algumas frases dessa página escolhida para o preparo, ela em si, como Deus nos educa, né? E lembremos que de educação, como fomos educados e como educamos aqueles a quem amamos. Como fomos educados pelaquele que nos ama, pelaqueles que nos amavam, embora como nós, um pouco mais às vezes expressivos na sua forma de negar, né? De limitar, ou até um pouco superprotetores na forma de nos atender, mas sabemos que o Pai lá não. O amor dele é um amor puro, é um amor sincero, é um amor perfeito, como tudo que ele faz, e às vezes, se ele não nos ajudar a receber uma palmada com amor, ele sabe muito mais do que nós que o mundo talvez nos dê algumas sem amor. E aí, como Deus educa, voltando ao texto aqui, umas frasezinhas que eu queria aqui só ratificar para que lembremos bem. Ama-nos, mas não nos concede privilégios. Embora às vezes na nossa imaturidade espiritual, o que pedimos achamos que não é um privilégio. Mas se olharmos em volta de nós, vamos ver que já somos em si muito privilegiados, porque sempre vamos encontrar mãos mais estendidas do que a nossa e com mais propriedade às vezes do que estendemos a nossa. Vamos ver corações muito mais necessitados do amor, embora também o sejamos, e por aí vai, né? Outra frase aqui que me chama bastante atenção: escuta-nos as petições, mas não nos atende os caprichos. Porque muitas das coisas que nós queremos, é só olhar o Evangelho e achamos que é uma necessidade, sem aquilo a vida nossa perde todo o colorido, vale de coisas em si, vale de pessoas. Na verdade, às vezes são puros caprichos. Auxilia-nos, a outra frase, mas não nos substitui o esforço a ser feito, porque tudo que nós pedimos, temos a parte nossa para fazer. Até na aceitação de alguma coisa, ou na aceitação da negação que nos foi feita para alguma coisa que desejávamos, a resignação deve ser positiva, ou seja, ela não deve ser de prostração, não deve ser de desânimo, e muito menos de revolta. Ela deve ser positiva, de trabalho, de busca, de oração, né? A outra frasezinha: quer a nossa alegria, mas não nos evita a tristeza, né? Como às vezes a gente achando que vai dar alegria a um filho, e uma filha, dentro do que cada um pode, é dando o máximo de si, às vezes até um pouco que não pode, vamos fazer a felicidade. Então tem uma frasezinha que eu busquei lá na análise transacional, que é um assunto que às vezes eu falo que eu gosto muito, que é um jogo que é feito, que chama-se Nunca é o Bastante. Outro dia mesmo conversando com uma pessoa muito querida, uma adolescente em primazia do momento da sua beleza adolescente, eu dizia: não, isso não vai ser possível não. Mas você pode. Você diz: pode como? Posso materialmente? Posso. Mas acho que não vai ser próprio para você. Até porque, se você olhar, eu cito uma coisa ou outra, nunca é o bastante. Isso é um jogo. É um jogo de análise racional, mas é verdade, nunca é o bastante. E, finalmente, essa última frase que eu botei até com os 2 asteriscos para não esquecer de falar: sempre fará por nós a parte que lhe compete, mas não a parte que a nós compete fazer, em tudo que pedimos. Em tudo que pedimos. Justamente porque ele busca que nós evoluamos através do nosso próprio mérito, através do uso cada vez mais amadurecido do nosso livre-arbítrio, da inteligência que ele nos deu, porque todos temos, né? Aquela sensibilidade. Bom, após essa introdução, que era para ser menor do que eu a fiz,
mas eu respeito, jogo. Agora eu divido a responsabilidade. Eu estou aqui, ó. Aí eu vou no clima. Bom, eu resolvi falar então sobre a prece, dentro de Pedis obterei, sobre certos aspectos. Um deles é a bibliografia, dentro da bibliografia, o livro fundamental. Não é à toa que ele foi o primeiro da codificação kardeciana, né? Que é o Livro dos Espíritos. Então, sempre que nós estudamos, até quando a gente lê o Evangelho, né, que eu gosto de ler, né, com todos nós, um pouco sempre, abro ao acaso, às vezes até imaturamente, eu discuto, mas de novo isso? Mas agora, de novo isso eu sei, ainda tem coisa aqui que eu não sei, que eu não entendi, pelo menos, né? Não são as palavras, mas é o sentido, a correlação daquilo com a vida da gente. E o Livro dos Espíritos às vezes nos ajuda. Ele pode ter sido estudado antes, mas a gente volta a ele e esclarece algumas coisas. Então eu resolvi voltar ao Livro dos Espíritos, antes de falar no próprio que diz o capítulo, que não contraria, ao contrário, só fala de maneira diferente. E fui logo naquela perguntinha interessante para mim, né? Que é a 649. Ela está dentro, ela é uma pergunta ligada ao capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que é a lei de adoração. Encontra-se as perguntas e as respostas da prece. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu era um pouco mais ignorante do que eu sou hoje, ou muito mais, que ainda sou bastante, quando falava em adoração, nunca gostei dessa palavra de adoração. Certamente um orgulho bem, né? Quem quer ser adorado, mesmo que não tenha consciência disso, tem dificuldade em dizer que tem que baixar a cabeça, né? Que avaliar se o outro merece ser, não é? Sempre achei esquisito esses grandes dramas por ídolos, aquela coisa toda. Eu sempre tive essa dificuldade, embora admirasse as coisas, mas não era para nada como eu vejo as pessoas chegarem a sofrer por coisas mais ou menos importantes. Mas aí sou eu que contempo a adoração. Então é importante a adoração. A adoração é aquele respeito natural. Não é à toa que a gente faz esse trabalho de constelação familiar e a gente busca reconciliação através de quem está nos orientando com os nossos antepassados, alguns ainda presentes, que nos deram a vida. Como eu já vi filhos ter dificuldade em... não é que a mãe estivesse à sua frente, mas simbolicamente a mãe, por exemplo, ou o pai à frente, ter dificuldade de se ajoelhar e fazer a reverência para aquela pessoa que lhe deu a vida, porque no fundo ainda discute com aquela pessoa. Não é à toa quando a gente vai para o banco do psicoterapeuta, a gente coloca logo a mãe do lado, né? E geralmente como responsável, o pai, mas a mãe é preferida, não sei porquê, não é? Bom, mas então a pergunta diz o seguinte: em que consiste a adoração? É a elevação, respondem os espíritos benfeitores, é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração a alma se aproxima dele, nosso espírito encarnado se aproxima. Adorar então nesse sentido, é só para nos lembrar que qualquer oração, ela começa com esse ato de respeito ao quem nós vamos pedir. Lembrando aquele papozinho inicial, lembra? Pedis, obterei. Já vou pensando que eu posso ter duas respostas, e já vou antecipadamente aceitando a resposta que eu receber, porque eu acredito, porque adoro no sentido de respeito, entendo a onipotência, não só porque tem mais poder do que eu, mas porque tem certamente mais luz do que eu. Não é só força, poder é mais do que força, é luz, é entendimento, é compreensão. E o poder não precisa se expressar, como a gente vê o poder humano, né? Quantas pessoas na nossa vida nós conhecemos, e vocês não são diferentes de mim, tenho certeza, em organizações, por exemplo, ou na própria família, que são extremamente simples, não estudaram talvez um quarto é simbólico, tá? É palavra, não estudaram nada do que nós estudamos, e no entanto tem uma sabedoria, um conhecimento muito superior ao nosso, o entendimento da vida, uma compreensão. Daí a reverência importante. Imagina essa energia maior. Na questão 50, então a gente começa a prece com essa ideia, vamos guardar essa perspectiva. Questão 650 adiante. A adoração é para o homem resultado de um sentimento natural ou consequência de um ensinamento? É um sentimento natural. Os espíritos respondem o seguinte: é um sentimento inato ao ser humano, ao homem.
como da existência do próprio Deus. A consciência de sua fraqueza própria leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Principal proteção de nós mesmos, não é estar passando a mão na cabeça aí, né? A proteção de nós sobre nós próprios, nos ajudar a nos proteger da nossa imaturidade, da nossa vontade de obter as coisas que às vezes não são próprias, de acharmos que temos direito a muito mais do que talvez tenhamos. Essa confiança, essa entrega. E logo em seguida, em falando da adoração, na questão 653, as adorações exteriores, a adoração tem necessidade de uma manifestação ou de manifestações exteriores, e os Espíritos respondem. Atenção à resposta. A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre o Senhor está convosco. Sabemos que Ele sabe o móvel que está em nossos corações, e por isso, mais do que por outra coisa qualquer, entendamos que a verdadeira adoração é esta. Não são as exteriores, não são as prostrações, embora possam, se você tiver vontade de fazer. Não são as barganhas, não são aquelas promessas que em nada, às vezes, respeita a própria lei divina, nos autopunindo, como antigamente os flagelos, né? Embora, como Ele conhece a cada um de nós mais do que nós próprios, Ele entende que às vezes é a forma que nós entendemos que estamos respeitando e o adorando. Ele entende essa nossa imaturidade, né? Eu nunca vou, uma pessoa diz assim, se acontecer isso assim por uma coisa boa, é claro que ela estava querendo a cura de uma doença de uma pessoa querida, eu nunca mais vou comer carne na minha vida. A intenção com que ela fez isso, a intenção que ela se entregou a isto, é compreendido, embora, porque para ela era um prazer, uma satisfação, e Ele sabe, por isso Ele talvez porque quem sou eu para dizer, né? Talvez Ele entenda nisso uma coisa. No 653A, Kardec é um pouco insistente, né? Por isso que ele nos ajudou a entender bem, porque ele fica ali no pé, ficava, de vez em quando recebia até um passa-fora, a gente vê pela história, né? Mas é interessante, passa-fora sempre com o objetivo de acordar daquele espírito que já era cheio de luz, como era Kardec. Sim, se não, responde o espírito, se não for uma farsa, uma vã simulação, tu oferece uma coisa que talvez não tenha um valor real para você, porque o maior sacrifício que nós podemos fazer é de nosso orgulho, da nossa vaidade, é de certas virtudes que eu diria não virtuais diante da lei divina. Isso é maior, né, do que apenas tirar um alimento, embora possa ter importância para nós, né, um bem material, né, sem falar naquela enormidade de velas, por exemplo, que alguns gostam de fazer, né? Bom, mas ele entende, eu não entendo, mas ele entende. Mas aqueles que fazem, olha o que ele diz, é sempre útil dar um bom exemplo, mas aqueles que o fazem de forma fingida ou por amor próprio e cuja conduta desmente a piedade que aparentam dão um exemplo, antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Bom, exemplo em torno de nós, exemplo daqueles que estão do outro lado, mas ainda continuam em torno de nós, que ainda não estão devidamente esclarecidos. Exemplo daqueles que estão nos vendo. A gente nasce vendo como aqueles que nós amamos e acreditamos fazem seus cultos, encaminham suas petições, né? Tanto no mundo físico como ao mundo maior. E aí, às vezes, por um hábito natural de imitação no bom sentido daquele exemplo, com o tempo a gente vai melhorando o entendimento. Aí na 654 ela diz assim, Deus dá preferência aos que o adoram desse ou daquele modo. Eu gosto muito dessa questão, porque os Espíritos respondem, Deus prefere os que o adoram verdadeiramente com o coração,
com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aqueles que acreditam honrá-lo com cerimônias, que não o tornam melhores para com seus semelhantes, estão ainda enganados. E com isso aqui eu não estou falando em nenhuma forma especial de cerimônia, porque nós, pelo caminho que escolhemos e que estamos no momento, né? Nós não temos esse hábito cerimonial, mas em nada aqui eu estou criticando outro caminho. Até porque eu gosto sempre de lembrar, não nessa palestra que é sobre religiões, o contexto universal, mas que Jesus não era espírita, não era evangélico, não era umbandista. A religião de Jesus era o amor. Que as religiões são apenas caminhos através dos quais nós buscamos a meta, que é sermos melhores. Às vezes o caminho serve mais a mim, o outro serve mais a outro. Eu já estive em outro, hoje estou nesse. Não tenho no momento a intenção de sair deste, como não tinha intenção de sair do outro. A gente vai sendo atendido segundo o nosso momento, nossa necessidade, nosso amadurecimento, nossa forma de pensar. E aí então na 658, a prece é agradável a Deus. A prece é sempre agradável a Deus, diz os Espíritos, quando é do coração, porque a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível a que se pode ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o sentimento. Aqui eu resolvi lembrar uma coisa interessante. A gente está nos grupos de trabalho, né, seja aqui nessa casa, em outra casa, às vezes num trabalho na seara do bem de outra natureza, e eles perguntam: quem quer fazer a prece? E aí as pessoas às vezes se inibem em fazer a prece, né, por vários motivos. É uma inibição, às vezes é pelo não ter, às vezes, a verbalização oral que gostariam de ter, por simplicidade na forma de se colocar, da mesma maneira que não é muito comum no Espiritismo, mas aparece também aqueles que logo querem fazer, porque tem a palavra mais solta e etc. e tal. Entre um e outros, provavelmente somos a maioria de nós. Mas quantas vezes uma pessoa, às vezes com dificuldade até de se expressar, mas pelo sentimento que coloca nas palavras que usa, move aquelas fibras do coração e te tiram verdadeiros pesos. E quantas vezes outros, um grande poder de palavra, no sentido da língua, não nos causa nenhum efeito. Tanto é, que eu vou usar uma palavra que ninguém gosta de ouvir, nada, uma palavrinha só de um exemplo, que é um não. Agora, a forma como esse não é expressado, quando ele sai do coração, ele nos dá esperança ou não. Ele dá um ponto final ou insiste um pouco mais, que eu mudo de opinião. E por aí vai. Então é a forma como diz. Então o sentimento, se nós que estamos na carne, com essas imperfeições todas que carregamos, somos capazes de nos perceber o sentimento através de quem fala, independentemente das palavras serem muito bonitinhas ou não, arrumadinhas ou não. Imagina os espíritos superiores e nosso Pai Maior, né? Para lembrar, para nos incentivar a nos colocar, porque importa o sentimento. Da mesma maneira que uma oração lida pode ser lida apenas normalmente, pode sentir o sentimento, também pode vir por ela, pela leitura, porque é pela entonação, pela expressão. Então, mas Deus quer mesmo ver o que tem dentro das. Na 659, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, já vimos. Orar a Deus é pensar nele, diz os Espíritos, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele, com todo aquele sentimento que já comentado anteriormente. Pela prece pode-se propor três coisas. A primeira é a louvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Estamos adorando, louvando. Pedido e agradecimento. Está nessa ordem, eu respeitei. Mas eu acho que a gente cada vez mais tem que começar, antes de pedir qualquer coisa, agradecer.
E quando pedir para ser mais sensível às tuas coisas que você tem que mudar, né? As coisas que você tem que alterar em você, ser mais sensível ao entendimento daquela situação que você vai pedir a Ele, já agradecer antes mesmo de receber ou não aquilo que você está pedindo. Interessante, né? E para finalizar essa parte, a 660, a prece torna o homem melhor? Sim. Quem ora com fervor e confiança, com fé, é mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro nunca recusado quando o pedido é com sinceridade de coração. Mas, lembre daquelas outras coisas como Deus educa. Ele manda para te auxiliar, para que você tome o teu caminho, mas não para chegar e te colocar no colo e levar, até porque assim a gente não aprende. Não é verdade? Eu olhando todas as vezes que eu fui facilitado, por algum motivo, né? Eu muitas vezes não aprendi o que tinha que aprender. Errei de novo, né? Então a moratória não ajudou. Bom, então estamos aqui já entendendo essas questões que os livros espíritos olham sobre a prece, para falar nela. E aí eu vou para o Evangelho, justamente no capítulo 27, pedis e obtereis. E aí resolvi buscar uma ajudazinha na administração, só para correlacionar com o Evangelho. A gente em administração, eu não sou da área, mas estudei alguma coisa da área, por obrigação do caminho. Eu tenho 3 palavras que a gente entende bem: eficiência, eficácia, efetividade. Essa última daqui, muita gente não é, mas eficiência e eficácia não conhece bem. Eficiência é a forma como uma coisa deve ser realizada, um processo mais bem organizado, mais bem administrado, gerido, gestado. Esse processo tem uma chance maior de ter eficiência, ou seja, alcançar os resultados que se pretendia. Mas a efetividade é quando esses resultados têm um ganho pessoal e, de preferência, social. Numa empresa, a efetividade é quando as medidas auxiliam a qualidade do produto, o benefício daqueles que o produzem e, evidentemente, daquele que o investe. Não é só porque investe. Eu que produz, é para todos. E aí eu olhei a prece por esse ângulo e fui no Evangelho. E logo no Evangelho, o primeiro item, que é a qualidade da prece, que engloba os itens 1, 2, 3 e 4, né? Para mim, tem tudo a ver com eficiência. É a forma como a prece deve ser desenvolvida para obter, evidentemente, segundo o merecimento e a vontade daquele que mais do que nós entende de tudo, resultado ou não. E aí, no item 1, é recomendado que não se procure evidência. De preferência, até você vai para um lugar tranquilo, não só pela tranquilidade, mas precisa se mostrar. Aí vem com aquela história, aquela parábolazinha que vai aparecer lá no 4, do fariseu e do publicano, né? Quando o fariseu se colocava e criticava o outro, dizendo, se autovalorizando, etc. e tal, falando com Deus nessa posição, o publicano, considerado de não muito boa vida naquela época, só porque ele dava com essa questão dos impostos, essa coisa, o publicano não tinha nem coragem de olhar para o teto, olhava para o alto, né? Para o céu, olhava para o chão, segundo o Evangelho, com humildade por reconhecer, em princípio, toda a sua possibilidade de pecador. E o Evangelho nos diz que este está melhor sendo ouvido do que propriamente o outro, porque o outro já parte, né? Numa posição de evidência e tudo. Às vezes nos locais onde nós estamos, nós percebemos essas evidências, né? E todo aquele que diz o Evangelho que se exalta será rebaixado, né? E todo aquele que humildemente se coloca será provavelmente, né? E tem mais uma passagem do Evangelho que fala sobre isso. Então, é o primeiro dado da eficiência, para termos eficiência na prece, essa posição de humildade, se colocar e procurar um local reservado, o primeiro e o segundo. No item 3, exemplifica o ensinamento através da parábola dos 2 homens, que foi o que eu acabei
já antecipei. Isso está no Evangelho de Lucas, né? Já no item 4, resume, e a essas eu quero ler um a um, todas essas questões do item 2 e 3 sobre a eficiência, para que a prece seja eficiente segundo as orientações de Jesus, está lá no Evangelho. Evitar-se a evidência e procurar o silêncio, o segredo em suas mentes ou corações. Pode ser que nós não temos um local fisicamente, mas temos um local onde o silêncio deve ser maior. Aqui, não é fazer a prece pensando em outra coisa, esperando que outras coisas entrem, né? Discutindo, parece que está discutindo com a prece. Uma vez a pessoa estava dizendo para mim que já tinha tentado, naquele dia, rezar 10 vezes o Pai Nosso, usou o número 10 vezes o Pai Nosso, mas que sempre chegava da metade para diante, perdia, não conseguia, é como se não tivesse noção do que acabou de falar, porque mecanicamente, porque outros assuntos invadiam. Esse silêncio que eu estou falando, claro que ele é ajudado pelo silêncio físico, se assim for possível, mas é o silêncio da mente e do coração. Outro para eficiência, não busque num número excessivo de palavras ser ouvidos, e sim a sinceridade da intenção do íntimo. Então não adianta falar muito, até porque está falando, ele já até sabe mais do que você, mas se expresse. Aí vem aqueles exemplos que eu falei das pessoas que às vezes têm dificuldade numa expressão, mas o sentimento dá o colorido e a palavra vem com a expressão do coração. Essa que interessa. Não inicie orações sem verificarmos os sentimentos contra os outros. O cara vem fazer oração, pedir alguma coisa, já vem todo carregado, né? Usando aí uma linguagem comum no meio espiritual, não espírita. Já vem carregado, já vem mal acompanhado. E alimenta isso, porque está pedindo para não... Eu não quero mais ter raiva daquele desgraçado. Começou mal, não é? As palavras têm força, o verbo tem força, né? Então, veja o sentimento, procure ver as palavras que comumente você usa, saindo até da prece um pouco, porque elas trazem as suas dores, as suas revoltas. É uma pessoa que me é muito amada, e eu vivo dizendo, muda essa palavra. Quando você diz, mas eu fiquei com uma raiva. Sabe por que você ficou com a raiva? Porque você não expressou no momento, de uma maneira adequada, o limite para o outro. Aí você guarda a raiva. A raiva é um sentimento que, como emoção primária, nos foi dado, embora tenha uma conotação negativa, para que nós nos defendamos, passamos a colocar limite no outro. Que quando a gente coloca o limite no movimento do outro, você se preserva, inclusive, de querer mal ao outro, ao invés de ficar magoado, alimentando. Então, não inicie o coração, ou nenhuma oração, com o coração pesado. Comece pedindo para aquela liberdade, que o teu sentimento flua. Examine-se humildemente em seus defeitos, e não nas qualidades, como o publicano, em orgulho, o fez, em contrário ao fariseu, né, que nós falamos. Então, olhando para os defeitos. Tem uma oraçãozinha do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli, que eu gosto muito, a oração de todo dia, que começa logo, eu até tinha trazido ela aqui, começa logo pedindo ao Pai que nos auxilie. Aqui, ó. Senhor, concede-me a consciência dos meus erros, não me consintas viver iludido a meu próprio respeito, que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou, que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. E aí, falamos da eficiência. Se organizar assim, né, já está, o processo está direitinho na sua prece. E a eficácia? O resultado almejado. Bom, aí no resultado almejado, por acaso no Evangelho tem o mesmo nome o item, a eficácia da prece, né? Do que essa visão da administração. O resultado tem muito a ver com a nossa forma de ser e agir. Seria muito bom, seria ruim, mas muito bom para a nossa maturidade espiritual, que nós entregássemos o problema ao pai, como às vezes um filho entrega à mãe, ao pai, à tia, à avó, um chefe aos seus subordinados, e não nos livrássemos de qualquer responsabilidade.
não evoluiríamos, não conseguiríamos nada. E essa imaturidade, eu diria, nem valorizaríamos o resultado se o recebêssemos. A eficácia da prece, os resultados, tem tudo a ver com o que você coloca nesse processo de você. Faça a sua parte, não é o que diz ali no Como Deus Educa, faça a sua parte. Se empenhe. Aí me lembra bem a oração da serenidade, que eu vou dizer com as minhas palavras, não são talvez exatamente iguais, como talvez um ou outro já tenha visto, onde a gente pede ao Pai que nos dê coragem para enfrentar as nossas provas, os obstáculos, os desafios. Pedimos a Ele resignação, não é prostração, não é abandono, não é caída, mas a resignação de poder aceitar aquilo que não conseguimos mudar. Mas pedimos a Ele principalmente, a sabedoria, a intuição que virá certamente, para distinguirmos entre uma coisa e outra. Em vez de ficar dando murro no bico de faca, numa coisa que você tem que vivenciar, que já fez o que está a seu alcance, peça a luz, e Ele dá a luz. No próprio Evangelho, lá no item 8, fala de Tobias, né, que comenta aquela questão do deserto, onde o cara se prostra, não está encontrando água, estou usando minhas palavras, tá? Se prostra, está encontrando água, mas o pai, em vez de dar a água que ele pede, através dos bons espíritos, dá a intuição necessária para que ele levante e tome um caminho, e ele com esforço naquele, e o mérito aí fica com ele. Chato é que às vezes a gente não percebe toda essa ajuda, toda essa graça que nós temos diariamente para resolver, ou pelo menos para suavizar, para ganhar ânimo para vencer nossas questões. Acredito que com a maioria de vocês aconteça, se não com todos, somos individualidades, o que muitas vezes acontece comigo. Hoje mesmo aconteceu de manhã. Eu acordei, ontem tinha feito uns trabalhos, mas a ajuda estava esquisito. A gente vai sentindo com o tempo, né? Sendo mais sinestésico ou não, mais sensível, mas que tem alguma coisa que não... Aí eu me recolhi num canto e fui fazer as minhas orações. Do meu jeito, meu papo, procurando minha eficácia, através de uma boa conversa. E no meio da oração eu conversei com alguém que eu, sei lá, recebi e conversei. Ele mandou me ajudar. Saí dali, daqui a pouco eu não tinha mais nada. E certamente, se eu fui ajudado, mais alguém foi também. Eu fui apenas um veículo, talvez, mas tinha que também vivenciar isso. Até porque eu falo sobre a prece. Olha só que força eu ganhei. Eu usei até o exemplo. Não é verdade? Bom, e efetividade? Efetividade está justamente parecida com o que houve no deserto. Os itens 7 e 8 que falam, com outra linguagem, não falam em efetividade, mas é que houve o quê? Há um ganho pessoal, há um mérito, há um reforço na tua fé, na tua coragem, na autodescoberta cada vez mais do que você é capaz, te dá um ânimo para a vida. E quando você recebe o ânimo para a vida, energeticamente e intelectualmente, cognitivamente, os que estão em volta de você também. Então, aquilo é como se fosse aquela pedrinha que você joga no lago e vai fazendo aqueles círculos concêntricos cada vez maior. Então, a efetividade é quando houve um ganho pessoal naquele que, embora intuído, por sua iniciativa, se levantou com esforço, deserto e encontrou a água. E certamente essa informação para outros tantos, o ânimo na atitude, o próprio local onde houve a água, tudo isso. E a vida, o crescimento é assim. Uma historinha que disseram, a gente se desanima muito com os erros, mas que eu acho que eu já até contei aqui uma vez, que conta sobre Thomas Edison, que daquela coisa da busca da lâmpada, já tinha feito não sei quantas, quase 1000 experiências, e lá numa outra que ele falhou também, não me lembro o número agora, o repórter dando uma gozada nele, ou tentando dar, que o repórter é assim, pega no pé, né? Embora Edison não falava mal da imprensa. Mas disse para ele, o senhor já fez tantas experiências e o que o senhor sente? A ideia, imagino que ele deve ter feito uma provinha assim,
dessa mais que não deu certo. Estou usando minhas palavras. Aí disse que Edson disse: eu estou muito feliz, porque agora eu sei repetir o número. Tantas formas que não é para ser feito, então a outra se abre à tua frente. O que Deus nos dá através da inspiração das nossas preces, quando bem encaminhadas, com um sentimento de gratidão que antecede qualquer resultado ou pedido, é coragem, paciência, perseverança, resignação, através daqueles que nos inspiram. Bom, conclusivamente eu queria lembrar também que a prece, só para colocar de uma maneira, a prece ela acontece, se desenvolve através da emissão do pensamento. Então sabemos que estamos todos, como diz o Evangelho, dentro do fluido universal, e que é através disso que nós nos comunicamos. Os que estão como nós na carne, os que estão fora da carne, daí ter cuidado com os pensamentos, vigiá-los mesmo, porque os bons pensamentos são sempre preces a favor do nosso caminhar para cima. E os pensamentos não vigiados não deixam de ser, não vou chamar de prece, que não seria justo, então deixa de ser, de alguma maneira, um convite à nossa permanência, porque sabemos que não caminhamos para baixo, mas alimentamos aquilo que não é adequado à nossa evolução e à questão de todos nós. Então, pedis e obtereis. Mas lembra de 4 palavrinhas aqui que eu adoro falar nelas. De cara, aceita. Aceita. Que pedis e obtereis, que é já uma garantia que vai receber, não aceita o que vier. Porque sabe que ele é bom e é justo, está falando com sentimento, com boa vontade. Não é nada que pretenda ter a intenção de prejudicar outros. Pode até ser que o aconteça se os outros merecerem, é outro problema, não é, tem a ver com você, não é a tua intenção. Se não sabes que vai acontecer, né? Entrega. Quando eu peço, eu entrego reverentemente a Ele, porque é Ele que sabe e aqueles que por Ele respondem junto a nós nessa terra, na orientação. E confio que vem para mim no que foi justo, o que for próprio àquele meu momento, que às vezes a aflição é necessária. E porque eu confio, eu sempre agradeço, ou sempre devo agradecer. Então, pedis e obterei. Vou me relaxar, usando o dito claro, mas te manca. Peça o que teu coração estiver e, segundo o Evangelho, for justo. E te abra ao que vai receber. Não para desanimar, se não for o que você deseja, mas para procurar compreender. E aí volta aquela oração de todo dia, onde nós pedimos para a posição entender o que nos acontece, tendo a coragem para enfrentar o que precisamos, continuar enfrentando. Não estamos aqui a passeio, já sabemos disso. Não é com carteira não é passaporte, como eu gosto de lembrar sempre, é com carteira de trabalho. Cada um recebe aquilo que precisa para a sua evolução. Naquele momento é o mais necessário, mesmo que não seja prazeroso. E aqui entre nós, hein? Se nós olharmos para cada um de nós, estou olhando para mim, não estou olhando para ninguém aqui, pelo amor de Deus, pelo amor dele. A gente tem muito mais realmente que agradecer do que a reclamar, por mais que a nossa vida seja sofrida. E porque acreditamos nessa doutrina maravilhosa na qual estamos, que nos convoca pelo entendimento, pela razão, ao nosso amadurecimento espiritual, nem que seja só por questões pretéritas, mesmo que você se sinta um anjo ou uma anja. Anjo não tem essa conotação, né? Nessa passagem, não sabe o que andaste se aprontando nas outras, né? Eu tenho até medo de quando me dão uma dica das outras. Eu fico até com medo, porque nunca é uma dica. Outro dia mesmo eu estava um pouco satisfeito, estava escrevendo umas frases lá, olha só, estava satisfeito aqui, parecia cachorrinha botando o rabo atrás, ó. Aí está todo contente, naquele dia eu estava me sentindo, né? Olha
legal, sei que isso. Aí vem no final assim, e usa com as palavras, usa as palavras com respeito, porque só estás acessando a ela pelo muito mal que fizeste com elas em outras passagens terrenas. Aí lá foi a programação de todo dia, está entendendo? E agradeci, porque senão, ó, você fica se sentindo. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade, né? Não disse tudo que eu botei aqui, graças a Deus, né? Tem que agradecer a Ele, mas falei dentro do que eu tinha preparado, que o coração aqui me mandou. Mas pensemos na prece dessa maneira. Aí não importa se ela vai ser lida, se é um coração com sentimento. O próprio Pai Nosso, né? Compreender cada frase daquela que o Evangelho nos ensina tão bem lá atrás, né? O significado de cada pequena frase dessa, né? É falar com sentimento e não apenas mecanicamente. Tá? Obrigado. Boa tarde.